Oi, família azul. Que alegria estar com vocês novamente no Raposa News. Hoje é dia de muito bate-papo sobre o Cruzeiro. Então, preparem-se para a troca de ideias mais animada sobre o nosso time do coração. Comentem aí embaixo, deixem o like, e vamos juntos fortalecer ainda mais essa família celeste. No emocionante embate no Engenhão, Botafogo e Cruzeiro protagonizaram um empate sem gols que deixou os espectadores com os nervos à flor da pele. Surpreendente é a trajetória do time carioca, que, após liderar o campeonato por 33 das 38 rodadas, viu-se transformado numa sombra da equipe do primeiro turno, agora sob o comando de Bruno Lage. A falta de efetividade no ataque do Cruzeiro foi mais uma vez evidenciada no confronto. Apesar de criar oportunidades, jogadores como Matheus Pereira e Arthur Borges desperdiçaram chances claras de balançar as redes. Um problema recorrente que, somado a contratações questionáveis e a decisão de demitir o técnico Pepa, torna a temporada do Cruzeiro um verdadeiro desafio. A escolha de Bruno Lage como substituto de Luiz Castro mostrou-se desastrosa, comprometendo o desempenho da equipe. A demissão do técnico Pepa, que conduzia o time de forma satisfatória, é apontada como o maior equívoco da diretoria. Agora, com Paulo Autuori assumindo o comando para evitar o pior, o futuro do Cruzeiro permanece incerto. Com 46 pontos na tabela, a última partida da temporada acontece na quarta-feira contra o Palmeiras, no Mineirão, às 21h30. Livre do fantasma do rebaixamento, o Cruzeiro enfrenta um desafio contra um Palmeiras que pode confirmar o título. Enquanto isso, Goiás, Coritiba e América já garantiram sua queda para divisões inferiores. Os rivais na luta pela última vaga enfrentam duelos cruciais na quarta-feira às 21h30. O Bahia recebe o Atlético, ainda na corrida pelo título, o Vasco encara o Bragantino no São Januário, e o Santos enfrenta o Fortaleza na Vila Belmiro. A situação é tensa para o Bahia, que pode cair caso todos os concorrentes percam. Se as mudanças não ocorrerem no comando do Cruzeiro, o ano de 2024 promete ser mais um desafio árduo para a equipe. O desfecho da temporada se aproxima, e as incertezas sobre o futuro do clube permanecem no ar. A novela do retorno de Marcelo Moreno ao Cruzeiro ganha capítulos intensos e repletos de expectativas. O atacante, considerado um dos maiores ídolos da história do clube mineiro, teve passagens marcantes pelos gramados da Toca da Raposa e agora, especula-se, poderia estar de volta para reforçar o elenco estrelado. A história de Moreno é uma narrativa que transcende fronteiras, começando nas raízes de sua infância e juvenil no futebol boliviano até suas recentes performances que o destacaram como artilheiro histórico da seleção de seu país. Nascido em Santa Cruz de la Sierra, Marcelo Moreno é fruto da união entre o futebol brasileiro e a paixão boliviana. Sua trajetória nas categorias de base do Oriente Petrolero revela não apenas seu talento nos campos, mas também a resiliência de um jovem que, para custear seus treinos, vendia salgados nas ruas. Esse percurso singular o transformou no ícone que é hoje, um jogador que, além de representar o Cruzeiro, levou o nome da Bolívia aos quatro cantos do mundo. A vida pessoal de Marcelo Moreno, marcada pelo casamento e pela paternidade, adiciona camadas de humanidade à figura do atacante. Seus laços familiares, aliados à paixão pelo futebol, forjaram um jogador que transcende as quatro linhas, conquistando não apenas gols, mas também corações ao redor do globo. As recentes passagens de Marcelo Moreno por clubes como Cerro Porteño e Independiente del Valle atestam sua versatilidade e seu faro artilheiro. Sua capacidade de se destacar em diferentes ligas e competições é um testemunho de sua consistência e experiência acumulada ao longo dos anos. Com um valor de mercado atual de 300 mil euros, Marcelo Moreno se apresenta não apenas como um reforço técnico, mas como um líder experiente que pode agregar muito ao elenco celeste. Além de seu notável talento nos gramados, Marcelo Moreno é reconhecido por uma personalidade que transcende o futebol. Sua postura resiliente, forjada nos desafios da juventude, moldou-o não apenas como atleta, mas como um líder nato. A dedicação que o levou a vender salgados para custear seus primeiros passos no Oriente Petrolero reflete uma determinação que se tornou sua marca registrada. Nos bastidores, Marcelo Moreno é conhecido por sua capacidade de inspirar e motivar seus companheiros de equipe. Sua experiência internacional, incluindo passagens por clubes sul-americanos de renome, agregou uma perspectiva global ao seu jogo e uma sabedoria que poderia se revelar inestimável no ambiente competitivo do Cruzeiro. Sua liderança silenciosa e exemplos de superação podem se traduzir em uma influência positiva no vestiário, estimulando um espírito coletivo e resiliente.
Além da esfera motivacional, a habilidade de Marcelo Moreno dentro de campo é um trunfo evidente. Sua capacidade de encontrar as redes adversárias é um atributo valioso, mas sua versatilidade tática é igualmente destacada. O atacante boliviano não se limita a marcar gols, sua capacidade de criar jogadas, pressionar defensores e ser um elemento-chave na construção de oportunidades ofensivas é uma qualidade que se encaixaria perfeitamente na estratégia do Cruzeiro. No contexto competitivo, o histórico de Marcelo Moreno em competições internacionais e sua experiência em decisões cruciais o tornam uma peça-chave para elevar o status do Cruzeiro. Com passagens por clubes que disputaram a Taça Libertadores e campeonatos nacionais, o atacante traz consigo um repertório de aprendizados que pode se revelar fundamental nas batalhas pelo título. Seu papel vai além dos gols, ele é um arquiteto de vitórias, alguém que pode influenciar diretamente nos momentos-chave das competições. A perspectiva de Marcelo Moreno contribuindo para o ressurgimento do Cruzeiro, guiando o time rumo a títulos importantes, é um conto que os torcedores ansiosamente aguardam. Sua personalidade firme e comprometida, somada às habilidades ímpares, fazem dele não apenas um reforço técnico, mas um catalisador de sucesso. Enquanto a possibilidade de seu retorno se desenha nos horizontes do futebol brasileiro, a esperança no coração dos cruzeirenses cresce, alimentada pela visão de Marcelo Moreno, não apenas como um goleador, mas como o líder que pode inspirar uma era gloriosa na história do Cruzeiro. Nas temporadas 21-22 e 22-23, Marcelo Moreno construiu uma narrativa de sucesso nos campos de futebol, reforçando seu estatuto como um dos atacantes mais prolíficos da atualidade. Em sua passagem pelo Cerro Porteño em 2022, Moreno se destacou com 30 jogos e 6 gols, conduzindo sua equipe com maestria nos desafios do cenário paraguaio. Sua habilidade única de encontrar as redes e participar ativamente da construção de jogadas evidenciou-se, deixando uma marca indelével nos corações dos torcedores. O ano de 2023 marcou uma nova etapa na jornada de Marcelo Moreno, agora defendendo as cores do Independiente del Valle. Com 18 jogos e 4 gols, o atacante boliviano continuou a brilhar nos gramados, demonstrando consistência e um faro apurado para o gol. Sua adaptabilidade a diferentes contextos futebolísticos reiterou não apenas sua qualidade técnica, mas também sua capacidade de se integrar harmoniosamente às dinâmicas de diferentes equipes. A possibilidade de Marcelo Moreno retornar ao Cruzeiro agita o cenário do futebol brasileiro. Sua experiência internacional, aliada ao conhecimento profundo do clube celeste, torna essa especulação mais do que uma mera transferência, é a promessa de um capítulo empolgante na história do futebol brasileiro. A torcida cruzeirense, ávida por um ícone que possa conduzir o time a glórias renovadas, observa com entusiasmo cada movimento nos bastidores. Moreno, com sua trajetória rica e seu faro de gol afiado, poderia ser a peça que faltava para catapultar o Cruzeiro de volta ao cenário das conquistas majestosas. O palco está montado, e a expectativa é palpável. Será Marcelo Moreno o catalisador de uma nova era de triunfos para a Raposa? O futuro reserva as respostas, mas a promessa de emoções intensas permeia cada rumor e cada possibilidade. O possível retorno de Marcelo Moreno ao Cruzeiro é mais do que uma transação de mercado, é a reconexão de um ídolo com sua casa. Os registros de sua despedida do Cerro Porteño e sua atual passagem pelo Independiente del Valle alimentam a curiosidade dos torcedores, que anseiam por vê-lo novamente vestindo o azul e branco do Cruzeiro. Enquanto os detalhes dessa possível transferência continuam a ser revelados, os corações dos torcedores celestes pulsam com a esperança de que Marcelo Moreno, o ícone boliviano, possa iluminar, mais uma vez, os gramados da Toca da Raposa e conduzir o Cruzeiro a novas conquistas. O destino de Marcelo Moreno e do Cruzeiro parece estar mais entrelaçado do que nunca, e a expectativa só cresce à medida que a possibilidade de um retorno triunfal ganha força nos bastidores do futebol brasileiro.